Qual foi a primeira vez em que vocês se dirigiram ao governo Bolsonaro para pedir socorro, denunciando as condições precárias, condições calamitosas ali daquela área em Roraima? Bom, a gente começou a escrever e denunciando 2019 e 20, em 21 e 22. E já fizemos vários as reuniões das locais e também encaminhamos as denúncias nesse calamidade de, de doenças na terra Yanomami e pedimos socorro. Fizemos quase 3, 4 vezes documento, encaminhamos para as autoridades para eles nos atenderem. Então, isso e já foi encaminhado para o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, FUNAI, e Ministério da Saúde e Ministério da Justiça, e também encaminhamos no gabinete do presidência do Palácio do Governo aqui em Brasília. Então, isso já está com últimos 4 anos pedimos socorro para a autoridade brasileiros. E qual a resposta que vocês tiveram? Bom, nenhuma resposta a gente não respondeu e não recebemos respostas, porque então isso ficou em off e não tinha resultado, não tinha resposta nesse pedido de socorro. Então somos totalmente discriminada nesse pedido o governo Bolsonaro. Dario, como é que está a situação agora? Hoje a situação da grave, né? Vocês estão vendo nas redes sociais. Eu queria deixar bem claro, né? Esse resultado é a atividade garimpo ilegal. Agora na Terra Yanomami são mais de 20 mil garimpeiros está presente agora na Terra Yanomami. Então, por causa disso, as nossas crianças estão desnutridas porque tem muita malária, tem muita doença, como diarreia e como vermes e outras doenças. E também, e Covid-19 continua lá, e por isso as nossas crianças estão cada vez mais desnutridas, estão morrendo de doenças. Então, isso hoje está acontecendo no parte de Roraima, né? Roraima são quase 15 mil Yanomami estão correndo risco, onde tem área muito impactada do destruição dos garimpeiros legais. Bom, de um lado, a gente não pode deixar de mencionar uma série de retrocessos que vislumbramos nesses últimos 4 anos, principalmente na esfera política. Então, nós tivemos fake news, ideias falsas, ah, compartilhadas em massa sobre a questão trans, né? Por exemplo, a ideia de que existe uma ideologia de gênero, a ideia de que pessoas trans são uma ameaça quando o assunto é banheiro e outras questões, como educação infantil. Então, desse lado, nós tivemos muitos retrocessos. Mas também é importante lembrar que tivemos alguns avanços, mesmo que mais brandos, como, por exemplo, na comunicação, na publicidade, nós vemos um número crescente, claro que numa velocidade menor, né? A gente vê um número crescente de pessoas trans conquistando um espaço na mídia. Quando a gente olha para o mundo corporativo de maneira geral, nós vemos um número crescente ainda, também que modesto, de empresas investindo em conscientização, investindo em treinamentos. Hoje eu consigo indicar algumas colegas trans com posições interessantes no mercado de trabalho. Então, assim, de um lado temos avanços modestos, mas de outro nós não podemos negar os grandes retrocessos que tivemos na esfera política nos últimos 4 anos. E qual a responsabilidade do governo do ex-presidente Bolsonaro? Bom, a gente pode citar aqui um aspecto ideológico bastante importante, né? A pauta de pessoas trans e também de direitos humanos, de maneira geral, além de não ter sido algo que recebeu a atenção necessária, também sofreu com uma série de ataques, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, responsabilizar
o governo anterior por muitos desses retrocessos. Alexandre de Moraes, do STF, determinou que sejam reativados os perfis do deputado federal eleito Nicolas Ferreira, de Minas Gerais. Estou falando das redes sociais do Nicolas, né, deputado eleito aí pelo PL. A condição é que ele não publique ou compartilhe notícias falsas. Essa vai ser uma condição importante. E aí a gente vai ter que monitorar, porque boa parte do conteúdo divulgado por ele é conteúdo duvidoso, né? Em caso de descumprimento, vai ser aplicada a multa diária de R$ 10.000. O deputado teve as redes sociais bloqueadas depois de ataques golpistas de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro às sedes dos três poderes. Essa ordem agora do ministro Alexandre de Moraes, direcionada ao Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, Twitter e YouTube. Bom, ele não pode mais mentir ou compartilhar mentiras. Chico Alves, a conferir. Vamos fazer um bolão para ver quando vai ser descumprida essa exigência de Alexandre de Moraes, porque o Nicolas Ferreira se fez na política com fake news, jogando mensagens irresponsáveis nas redes sociais. Ele é produto dessa loucura que a gente está falando aqui nessa edição de hoje em especial. Ganhou muitos votos, recebeu muitos votos, a democracia é assim, mesmo quem não faz o jogo limpo, se não tem nada na legislação que enquadre aquilo como ilegal, ele lançou mão das brechas que a legislação permitiu e jogou muitas fake news, muitas mensagens irresponsáveis, fez acusações irresponsáveis e conseguiu se eleger. Infelizmente, teve uma votação expressiva. Isso não dá a ele o direito, porque eu fui muito votado, então posso fazer o que eu quiser. Não, ele tem que se ater ao que manda a Constituição, que manda a legislação. Se ele sai da legislação, ele tem que ser punido. E aí o ministro Alexandre de Moraes puniu e agora faz uma advertência, uma preventiva, né? Vai dar uma multa caso ele minta. Então, eu tenho certeza que ele vai quebrar essa exigência de Alexandre de Moraes. É só a gente fazer um bolão para saber quando isso vai acontecer.